dia, bom dia, bom dia, meu povo, a paz do Senhor. Vamos que vamos, cuida para cuidar. Hoje é domingo, dia 20 de abril. Hoje todo mundo comemora a Páscoa. Mas o que é Páscoa para você? O que é Páscoa para mim? E à luz da palavra de Deus, o que Deus diz sobre a Páscoa? Qual é a verdadeira Páscoa? Para a minha e a tua meditação, eu vou ler aqui em Êxodo 12, Êxodo capítulo 12. Vamos começar do primeiro. No primeiro aqui. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. O 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Veja só, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua frisura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Então, que palavra abençoada, né? Olha os galetos. Estamos hoje aqui vendendo galeto. Faça aí seu pedido. E essa passagem é a Páscoa verdadeira, né? Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Então, que possamos meditar verdadeiramente na palavra de Deus. Então, medite nesse capítulo todo, né? E veja, amém, benção, o que verdadeiramente Deus, né, tem falado para nós, para mim, para você, e que a gente possa meditar. Será que a Páscoa é o ovo de chocolate, coelho, e coelho bota ovo, e da Páscoa? Então, são perguntas, né, que a gente possa fazer para a nossa meditação. A gente sabe que lá no Egito, o povo estava preso, estava escravizado há mais ou menos 430 anos. E eles começaram a orar para que Deus libertasse, né, aquele povo, libertasse eles.
Então Deus enviou Moisés. A gente conhece a história de Moisés, que ele foi, né, colocado no cesto e foi colocado no rio Nilo, e ali Deus guardou, protegeu, e a própria mãe depois que o amamentou. Então Deus, ele cuida, e ainda a mãe dele recebeu um salário. Ele cresceu, né, lá no Egito, teve estudo, se formou, foi um soldado, para depois Deus agir na vida dele. Então, enquanto a gente ora, Deus, bom dia, Deus, ele prepara. A gente pensa que a gente ora e já tem a resposta. Não, o povo ali, quando começou a clamar, né, Deus ouviu, mas ali ainda teve todo um processo para chegar no dia da vitória. Teve a primeira praga, né, que todo mundo sabe que é a água transformada em sangue. A segunda praga das rãs. A terceira praga fere o pó da terra, né, com piolhos. E a quarta praga é um enxame de mosca. A quinta praga feriu os animais, né, os animais morreram. A sexta praga, as úlceras. A sétima praga, saraiva, que foi uma chuva, né, saraiva. A oitava praga, os gafanhotos. A nona praga, as trevas. E a 10ª praga e a última foi a morte dos primogênitos. E Deus ali, ele fez extinção dentro do povo do Egito e o povo de Israel. Mas para a morte não passar pelo as portas entrar na casa do povo de Deus, né, dos judeus, eles tinham que matar esse cordeiro sem mancha, sem mácula, de 1 ano, e Deus mandava as coordenadas. E eles tinham que pintar as portas, os umbrais, né, das janelas, as portas, e quando a morte passava e via que estava pintada com o sangue do cordeiro, ela não entrava. Então, na casa dos primogênitos, dos filhos de Deus, a morte não entrou. Mas da casa do Egito, né, a morte entrou, e todos os primogênitos do povo lá do Egito, eles morreram. E o cordeiro ali se fez no lugar do povo de Deus. E Jesus, ele morreu numa morte de cruz pela minha vida e pela tua vida. Então, Jesus é o cordeiro que nos salvou, que nos libertou, né, que nos transformou. E hoje eu e você temos a oportunidade de dizer que ele está vivo, ele ressuscitou. E ele está no meio de nós, né? Ele que cura, ele que salva, ele que liberta, ele que transforma e ele que faz na minha e na tua vida. Então, que a gente possa ficar nessa meditação. Qual o significado de você dar ovo de Páscoa? Isso é uma tradição, isso é um costume, né? Ou qual é a verdadeira Páscoa na minha e na tua vida, né? Então, eu acredito, né, que você também acredita que a verdadeira Páscoa é que Jesus ressuscitou e ele me salvou e te salvou, porque se não fosse Jesus, o Cordeiro vivo, né, que foi crucificado numa morte de cruz, eu e você não estava aqui e não tinha direito ao céu. Amém? Então que a gente possa ficar com essa meditação. E ainda tem galeto, viu? Aqui é a rua Rio Solimões, que dá lá embaixo, na Matinha, a Veloz. Ali para lá é rua da Bomba, para cá é a Transamazônica, aqui é a Cleto Campelo. E ali atrás todo mundo já sabe que é a Igreja Fosfato 3. Amém? Tudo bom, Bessa? Bom dia. E que o Senhor permaneça nos abençoando. Então, olha aí, os galetos de hoje. Vamos que vamos, meu povo. Paz do Senhor a todos, bom dia a todos. Rapidamente, o que é a Páscoa para você?
Como nossa irmã Dima leu, na Bíblia está escrito, primeira Páscoa, onde o Cordeiro, Deus ordenou que pegasse um animal sem mancha, sem mácula. Agora você veja que o Cordeiro, ele representava o próprio Cristo, mas também tinha o pão sem fermento, a erva amarga. E o que significa o pão sem fermento? O que é erva amarga? O pão sem fermento quer dizer aquilo que você é por dentro para fora, não é de fora para dentro. E a erva amarga quer dizer o momento difícil, de amargura que aquele povo passou. Mas Jesus veio, aquele cordeiro tomou o lugar de cada um, porque à meia-noite Deus ia enviar o anjo da morte. Aqueles de Israel, aqueles que tivessem marcado com sangue nos umbrais, não seria tocado, porque aquele sangue representa o sangue de Cristo. Para nós cristãos, o coelho não tem nada a ver, o vinho não tem nada a ver, o chocolate da Páscoa não tem nada a ver, porque o coelho não tem nada a ver com o sacrifício de Cristo, mas o cordeiro representa o próprio Cristo, que morreu por você e morreu por mim. Eu respeito a sua religião. Isso é apenas uma tradição de cada país. O Brasil tem essa tradição, outros países têm outra tradição, mas não quer dizer que eu sou inimigo de você se você pensar o contrário. Eu respeito a tua tradição, mas eu não concordo, cada um é cada um, porque eu creio que só existe um, o Cordeiro de Deus vivo, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus, que enviou o seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê. Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Por que não morra? Porque o Cordeiro já morreu no teu lugar. Não precisa mais quem morra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Boa Páscoa. Bom dia. Então, ficamos aí com a imagem dos galetos. Vamos que vamos, meu povo. Cuida para cuidar, meu povo.